Olá, costureirinhas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal. Se você está chegando por agora, já deixe seu curtir, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações, assim você fica por dentro dos vídeos que eu postar aqui. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês o que eu li em 2019. E aí, costureirinhas, estão curiosas? Então vem comigo que o bate-papo vai ser muito legal. Então, costureirinhas, no vídeo de hoje eu vou te contar o que eu li em 2019. Então, começou mais ou menos assim. Em 2018 eu tinha colocado uma meta que eu ia ler pelo menos 4 livros no ano. Pouco, né, costureirinha? Mas eu coloquei essa meta porque no ano anterior eu não tinha lido nenhum livro. E aí eu coloquei uma meta de ler 4 livros no ano e adivinhem, eu li apenas meio livro. E aí em 2019 eu falei, não, eu preciso mudar isso, eu preciso ler mais, eu preciso ter conhecimento, eu preciso sair um pouco do universo, né, de ter novos conteúdos, de aprender mais, eu preciso estudar mais. Então, em 2019, eu decidi que eu queria ler pelo menos um livro por mês e eu coloquei a meta para mim de ler 12 livros no ano. E aí eu decidi que eu ia tornar essa meta pública, porque em vários vídeos que eu sempre assisto sobre empreendedorismo, sempre fala, se você quer cumprir uma meta, assuma essa meta publicamente, que de repente fica um pouco mais fácil você sabendo que tem uma cobrança ali, porque você já prometeu que ia cumprir, de você conseguir atingir os seus objetivos. Então aí eu compartilhei lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, corre lá, sempre tem stories, eu tô lá todos os dias, dividindo dicas do dia a dia, de casa, de família, de filho e, é claro, de muitas costurinhas. E aí lá no Instagram eu compartilhei com vocês que eu queria ler um livro por ano, mas na verdade era um desafio assim pessoal. E aí eu comecei a dividir um pouco com vocês das leituras que eu estava fazendo diária, né? Um pouquinho cada dia, ou sempre quando eu estava lendo. Eu fui bem regrada, teve mês assim de eu conseguir ler todos os dias, teve mês de ficar um pouquinho mais espaçado, tal, mas eu consegui ler assim praticamente todos os dias. Eu coloquei aí um horário para eu ler um pouquinho. E aí eu comecei em janeiro a ler o livro que eu tinha lido metade dele em 2018. Então, no mês de janeiro, eu comecei a ler o livro que se chama O Poder da Mãe que Ora. A autora é a Stormy O. Martin, eu não sei se é assim que fala, tá? Ela é americana. E esse livro é muito maravilhoso. Eu já li 3 livros dela. O primeiro que eu li foi O Poder da Mulher que Ora. Depois eu li O Poder da Esposa que Ora. E depois eu li esse, O Poder da Mãe que Ora, que foi um livro que eu ganhei de presente do meu marido no Dia das Mães. Eu acho que eu ganhei em 2018, foi isso mesmo, em 2018. E aí, como eu li ele a metade, eu falei, não, em 2019 eu vou começar a ler ele por inteiro, porque eu já tinha esquecido. Então eu li ele em janeiro, eu amei a leitura, é uma leitura muito edificante, super indico para vocês lerem mesmo. E tem uma passagem assim que ela fala, que eu não me esqueço, que foi algo que assim fez muita diferença para mim, e que ela fala assim, que mãe, a gente sempre tem muita culpa em relação à maternidade, principalmente aí nós mulheres empreendedoras que trabalhamos em casa, muitas vezes a gente se sente culpado porque precisa trabalhar e nem sempre dá a atenção que a gente gostaria de dar para os nossos filhos. E aí ela fala, tem um texto do livro que ela fala que se você se culpa por não ser uma boa mãe, agradeça a Deus, que bom, ela fala isso. E ela fala porque a partir do momento que a gente acredita que não é bom, não é excelente, não é perfeito naquilo que a gente faz, a gente sempre tá buscando melhorar. E aí isso tocou do meu coração de uma forma diferente, e é algo que eu sempre lembro, assim, dessa passagem que ela fala no livro, e eu levo pra minha vida. Eu falo, se hoje eu não acho ainda que eu sou uma boa, uma excelente costureira, uma influenciadora como eu gostaria de ser, então que bom, porque é sinal que eu sempre vou estar procurando melhorar. E eu indico muita leitura pra vocês. Aí, em fevereiro, tô com uma colinha aqui bem na frente, abaixo do meu celular, eu comecei a ler o livro que mudou a minha vida. Deixa eu pegar ele aqui. Eu não tenho todos os livros aqui, porque eu emprestei alguns, tá? Então eu vou contar pra você que em fevereiro eu comecei a ler
O Milagre da Manhã. Esse daqui, na verdade, é o diário, porque o livro tá emprestado, eu emprestei pra minha irmã. E esse livro é do Hal Herold, eu não sei como se pronuncia. E esse livro foi indicação pelo Instagram da Adriana Santana, que eu sigo e amo muito. E ela indicou esse livro, e esse livro, assim, fez uma diferença absurda no meu 2019. Eu amei a leitura, pra mim, assim, foi um livro que, bum! Foi, assim, me tirou da zona de conforto, foi um livro que fez muita diferença. Esse ano de 2020, com certeza, eu quero ler ele de novo, e eu super indico a leitura pra vocês, a questão da gente ter um tempo pra gente, e foi a partir do livro que eu li em fevereiro, que daí eu comecei a colocar um horário para leitura, que é uma das indicações que ele fala no livro, e assim, super indico para vocês, faz muita diferença a gente acordar e ter um tempo pra gente, então 1 hora antes do seu tempo vai fazer a diferença. E se você leu esse livro também, me conta aqui nos comentários o que você achou, se fez diferença para você. Eu falo que assim, a leitura, ela é muito do tempo da gente. Eu li esse livro, ele fez uma super diferença para mim. Eu emprestei para uma pessoa, ela falou que não fez diferença. Porém, eu sei do livro que é como que é o nome dele? Peraí, deixa eu ver se eu lembro. Ai, meu Deus. O Segredo. Eu já vi a Tassiele Alcolea falando que esse livro mudou a vida dela. Eu já vi vários, assim, depoimentos no YouTube, mas eu não li o livro ainda, eu quero ler. E tem pessoas que não fez diferença. Então eu acho que a leitura também tem muito do momento da gente. Por isso que eu acho que sempre vale a pena, às vezes, você reler um livro. E esse livro foi um livro, assim, que fez a diferença no meu 2019. E eu super indico pra você, costureirinha, mãe, dona de casa, empreendedora, pra qualquer pessoa. Vale muito a pena você ler esse livro. A leitura é transformadora, tá? E aí, gente, em março eu comecei a ler O Segredo da Mente Milionária. Foi um livro que a minha amiga me emprestou, então eu já devolvi, eu não tenho ele aqui. Esse livro é muito bom, sobre, assim, uma mudança mesmo, assim, que muitas vezes tem coisas na cabeça da gente, cultural, que a gente não se vê possível de realizar coisas, e é um livro que também eu amei a leitura, indico, acho que todos os livros que eu li eu gostei muito e eu vou indicar pra vocês. Então, em março foi esse livro que eu li. Aí, esse livro eu levei um pouquinho mais de tempo para ler. Quando foi em abril, eu ainda estava lendo ele, mas se vocês me acompanham, em abril eu mudei de Ribeirão Preto aqui para Vargem Grande do Sul, que é a cidade que eu moro, interior de São Paulo também, quase divisa com Minas, eu tô pertinho de Poços de Caldas. Então, daí, eu não tinha terminado a leitura no mês de março, né? Os Segredos da Mente Milionária. Em abril eu continuei ele, então eu fiquei março e abril na leitura desse livro. Quando foi em maio, eu comecei a ler um livro que se chama Produtividade para Quem Quer Tempo, do Jerônimo Telme, que foi indicação da minha amiga Agda Yozan. E se você não segue ela tem canal aqui no YouTube, tem um Instagram super legal. Você, mãe empreendedora, precisa ir conhecer o trabalho dela, que é maravilhoso. Então, através da dica dela, eu comecei a ler esse livro. E eu amei a leitura do livro, e o que foi mais significativo para mim na leitura do livro foi o seguinte, que tem uma parte que ele fala assim: eu aprendi a cumprir as promessas que eu faço para mim mesmo. Então, se você não pode, não faça uma promessa que você não vai cumprir. Então, foi algo que, assim, me fez ver diferente. É claro, além das coisas, assim, que ele sugere, como produtividade, que você não precisa resolver tudo ao mesmo tempo, tem uma agenda. E uma dica que ele fala, se você não tem uma agenda, você vira a agenda dos outros. Então, é muito legal se policiar. Super indico a leitura. E essa questão dele ter falado, cumpra as suas promessas, é algo assim que me pegou, tanto que nas leituras teve livro assim que eu não gostei muito, mas que eu me coloquei como propósito. Eu falei, não, eu iniciei, eu vou terminar e eu vou fazer a leitura até o final. Então, no mês de maio, eu li o Produtividade para Quem Quer Tempo, do Jerônimo Telme, e eu amei a leitura. E aí, em junho, eu comecei a ler o livro Nunca Foi Sorte, da Adriana Santana, e eu amei muito a leitura. É muito legal, eu super indico. A leitura é a história dela, né? E é uma história muito incentivadora. Tem uma das coisas que eu vejo no empreendedorismo, é sempre você acompanhar histórias de pessoas que dão certo, de pessoas que tiveram uma história de superação, porque isso também faz com que você lembre do seu foco e que te incentive a seguir em frente, a não desistir.
E aí, em junho, eu comecei a ler o livro Nunca Foi Sorte, da Adriana Santana, e é uma história fantástica. O livro dela é lindo, é assim, uma injeção de ânimo pra você. Ela fala que mesmo ela tendo sendo BBB, né, depois do BBB ela ficou apenas uma semana no BBB, e que loucura, né, gente? Ela ficou uma semana e o Rodrigão, né, que é o marido dela, ele ficou mais tempo, e ela comentava que ela via, assim, a diferença de quanto era o cachê pro marido dela e de quanto era pra ela, sabe? Que tinha muita diferença, porque ele era a pessoa que estava mais popular. Mas aí ela decidiu que ela não ia se conformar com essa história e que ela ia mudar essa história. E hoje a gente vê a pessoa fantástica que ela se tornou, a família linda que ela tem, eu admiro muito. E assim, eu gosto dela, eu acho ela muito verdadeira, o quanto ela passa, assim, sabe, do dia a dia mesmo, da realidade, e como ela é determinada. E uma coisa que eu ouvi ela falar, que ela falou no livro, né, que eu li, que ela sempre fala no Instagram dela, que é algo que me motivou e é algo que eu peguei pra mim também, que ela fala assim: hoje mesmo que eu perca tudo, eu vou começar de novo, quantas vezes for necessário, porque quando você conhece o caminho das pedras, quando você faz o seu caminho, pedrinha a pedrinha, você faz ali a sua calçada, você pode perder tudo, mas você vai saber como recomeçar. Então isso eu peguei pra mim, é algo assim que eu tenho comigo e que amanhã ou depois eu não tenho medo, eu não tenho dúvidas que se eu precisar recomeçar, eu vou recomeçar tudo de novo. A leitura, sabe, é algo que se tornou apaixonante na minha vida, não só a leitura em si, um livro, mas a questão do estudar, sabe, de sempre estar atrás do conhecimento. Foi algo assim que se tornou a luz do meu farolzinho, sabe, é o que faz o meu farolzinho brilhar. Hoje eu falo que eu sou uma pessoa totalmente diferente, se você não sabe, eu sou biomédica de formação e eu já comentei várias vezes lá no meu Instagram que eu terminei a faculdade, eu fiz algumas pós-graduação, mas eu nunca tive tanta sede de conhecimento como eu tenho pela costura. É por isso que eu sempre falo que a costura me salvou. Me salvou no sentido, me tirou da minha zona de conforto, porque a cada dia mais eu quero viver disso, eu vejo um futuro muito longo eu estando disso, e é por isso que eu tenho hoje em dia muita sede, assim, do saber, do conhecimento, e ler história de pessoas que são assim também me incentivam muito a continuar. E aí, gente, voltando um pouquinho, em junho eu li o Nunca Foi Sorte. Nesse período que eu demorei um pouquinho aí pra terminar a minha leitura entre março e abril, eu indiquei pra vocês um canal no YouTube que era Eu Leio Pra Você, mas o canal acho que ele já até saiu do ar, porque por causa dos direitos autorais do autor, e eu também comecei a ler, eu tava quase terminando O Poder da Ação. Foi um audiobook, né? Eu tava lendo como um audiobook e foi muito legal a leitura, eu adorei a leitura. E aí eu comprei o livro e agora eu vou ler ele em 2020, porque eu quero muito ler, assim, o que eu ouvi, eu amei. Então, em 2020 vocês vão ouvir eu falando lá no Instagram, me acompanhem por lá, um pouquinho sobre esse livro. E aí, em julho, eu li o Me Poupe, da Natália Arcuri, e eu amei a leitura. E através da Natália Arcuri, eu comecei a ser uma investidora, uma pequena investidora, mas eu comecei a ser. É muito importante a gente investir e guardar para nossa independência financeira, se organizar. Eu sempre fui muito organizada com as coisas do meu ateliê. Se você quer saber como eu me organizo financeiramente, tem um vídeo aqui, eu vou deixar linkado para vocês aqui no box de informações, o card desse livro, onde eu falo, né, como eu faço o financeiro do meu ateliê, como eu me organizo. Hoje, é claro, eu mudei um pouquinho, eu já não guardo mais meu dinheirinho na poupança, eu coloco ele para render um pouquinho mais, depois da leitura do livro da Natália, que me incentivou. Então, a gente aprende que não adianta você falar, não, quando sobrar eu vou guardar dinheiro. Nunca vai sobrar. Então, você separa um dinheiro, aquele é o seu investimento e você se organiza com o restante do seu dinheiro. Isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que pensar a longo prazo. E se de repente amanhã depois, sabe, acontece alguma coisa, então é legal você ter uma segurança. Então, em julho eu li o livro da Natália Arcuri e foi o livro que eu li mais rápido de todos os meses, porque é muito legal quando começa o livro, ela faz um desafio, ela fala, então coloque um desafio em quanto tempo você vai ler esse livro. E se eu não me engano, eu tinha colocado um desafio que eu ia ler o livro em 21 dias, e que eu queria ler em 21 dias, eu tinha colocado que eu ia ler coisa de não sei quantas páginas por dia. Ele tá emprestado também, senão eu ia ver quantas páginas tem aqui
e eu ia falar pra vocês. E aí eu acho que eu consegui ler o livro, eu não lembro se foi em 15 dias ou se foi em 18 dias. Então é muito legal também isso, fica a dica pra vocês quando você começar uma leitura, você estipular um prazo de quanto tempo você vai fazer essa leitura. Hoje eu percebo que as metas pra mim são, eu tenho metas o tempo todo no meu dia a dia. E as metas para mim são muito importantes porque elas me fazem estar mais próximo do meu objetivo, do meu sonho e a conquistar essa meta. Eu fico muito feliz quando eu conquisto cada meta, comemoro mesmo. E aí foi legal esse desafio dela de colocar uma meta a cada dia e você enxergar que em tudo você pode gerar valor, você pode gerar renda. Então super indico para você aí que tá um pouco desorganizada com a vida financeira, ler esse livro da Natália Arcuri, que é o Me Poupe. E aí, em agosto, eu li o Nunca Desista dos Seus Sonhos, que é esse livro aqui, ó, ele está aqui, do Augusto Cury, um livro que eu paguei super baratinho, paguei R$14,90 em promoção, eu comprei ele no Magazine Luiza, e aí eu fiz a leitura desse livro. Eu confesso que o início desse livro eu não tava gostando, tava muito chato, eu dei uma mega enrolada para ler esse livro, mas aí no meio do livro eu gostei muito do livro. E ele fala, nunca desista dos seus sonhos, e ele tá falando aqui sobre a pessoa que mais sonhou nesse mundo, e ele fala sobre Jesus Cristo. A leitura é linda, e eu gostei muito, sabe, de ler mesmo, depois de um tempo, né? Então, é por isso que é legal, aí você, que nem eu falei pra vocês, né, de você não desistir da sua leitura, que foi o que o Jerônimo Tel me falou, né, você cumprir os seus objetivos. Eu comecei ele, eu não tava gostando, e foi do meio do livro pra frente que eu comecei a ler. Então, ele fala aqui, vou falar um pedacinho, ele analisa a trajetória vitoriosa de grandes sonhadores, como Jesus Cristo, Abraham Lincoln, Martin Luther King, e o Cury, que é ele mesmo, Augusto Cury. Então, assim, é bem legal ele falando assim, ele não conta dos personagens, depois você vai descobrindo, e eu gostei bastante da leitura. Aí, gente, em setembro eu li o livro do Rick Chester e, meu Deus, o que é esse livro? Depois do Milagre da Manhã, foi o livro que eu mais gostei de ler. Eu terminei o livro em lágrimas. O livro é lindo, é assim uma história de vida, assim, é mais uma injeção de ânimo. Ele, Adriana Santana, o livro é maravilhoso. Você que é empreendedora tem que ler esse livro. Esse livro é lindo, lindo, lindo. Ele é um cara, assim, muito pé no chão. Ele tá com os pés fincados no chão, mas ele é um sonhador nato. E ele conta da sua origem, da sua história. E ele sempre fala que a gente nunca deve deixar a nossa caixa. E no caso, a nossa caixa é porque... se você não conhece a história dele, ele é o cara que começou com o vídeo da água, ele vendia água em Copacabana, no Rio de Janeiro, e ele vendia com uma caixa de isopor, e a caixa ele passou fita e fez toda da mangueira, porque ele ama mangueira, né? E ele fala, minha caixa tá sempre aqui pra eu nunca me esquecer de onde eu saí. Se amanhã nada dá certo, eu pego a minha caixa e eu volto a vender água. E ele ensinou que o empreendedorismo pode estar em qualquer lugar. Desde você vender água, a você costurar, a você fazer um artesanato em papelaria, a você começar aí a virar sacoleira, a vender roupa na sua casa e de repente você se tornar uma grande marca, uma referência. Basta sonhar, basta querer, basta se planejar. E sim, para você ser empreendedor, você precisa estudar muito, se planejar, se organizar, ter os seus objetivos, a sua meta, porque não é porque você não tem um patrão que você não vai cumprir horário, muito pelo contrário. Hoje eu trabalho muito, infinitamente muito mais do que quando eu tinha carteira assinada, mas tem uma diferença. Eu amo muito trabalhar. Sim, eu amava sim trabalhar como biomédica, agradeço muito a Deus a oportunidade de estudar, foi um sonho que eu realizei, eu sempre tive um sonho de fazer uma graduação. Eu não seria a empreendedora que eu sou se eu não tivesse a bagagem que eu carreguei como biomédica. Eu tive um patrão assim muito, muito exigente, que me ensinou coisas muito boas na vida, sim, como você aprender a, sabe, a assumir os seus erros, foi uma das lições que eu mais guardo dele.
E mais como empreendedora eu vejo o quanto eu me transformei, porque assim, eu tenho vontade de trabalhar de segunda a segunda, até me policio, sabe? Pra, né, ter final de semana com a família, mas se eu pudesse, realmente eu ficaria 24 horas trabalhando, eu não dormiria, porque eu tenho muita paixão, eu tenho muito amor mesmo pelo que eu faço, eu tenho muita fé, eu acredito muito, sabe, no que eu faço, e eu acho que é isso que faz a diferença, é por isso que eu nunca desisto, e cada vez mais, cada dia eu tô sonhando com uma coisa diferente. E o livro do Rick Chester é assim, gente, ele é uma pessoa assim, com uma raiz maravilhosa, um cara extremamente humilde, gostaria muito de assistir a palestra dele, ainda vou assistir, e eu indico muito, mas muito a leitura para vocês, porque o livro dele é maravilhoso, vale super a pena a leitura. E aí em outubro, eu fiz um desafio com vocês lá no Instagram, perguntando qual livro vocês querem que eu leia. E aí eu coloquei entre A Identidade do Sucesso e o Quem Pensa e Enriquece do Napoleão Hill, e vocês indicaram para mim A Identidade do Sucesso. E gente, esse livro foi uma surpresa maravilhosa. Esse livro, o autor é o Maurício Castro. Infelizmente, ele não é um best-seller, então provavelmente vocês não vão encontrar em livrarias. E esse livro aqui eu comprei lá em 2018, quando eu tinha decidido que eu ia ler 4 livros. Eu comprei em um sebo em Ribeirão Preto. Eu acho que eu paguei R$ 11, se eu não me engano, na época. E esse livro vocês vão encontrar com certeza online, assim, em livrarias que vendem livro usado. Uma amiga minha até se interessou muito pela leitura e ela comprou o livro em um sebo. A Dani do Seja Dona da Sua Marca, que inclusive é quem cuidou do registro da minha marca. Eu vou estar colocando o Instagram dela aqui para vocês conhecerem o trabalho dela. E aí, esse livro é uma leitura fantástica, me surpreendeu muito. E com a leitura desse livro, nesse livro ele fala assim: que tal você fazer um desafio de ficar 7 dias sem reclamar? E que engraçado, né? Eu comentei aqui há pouco que a leitura é legal que você releia o livro quando você tiver vontade, porque às vezes é muito do seu tempo para a leitura. Às vezes você lê um livro e o livro não faz assim, não te toca, não faz a diferença. E depois você lê em outro momento e o livro faz uou, um boom, é fantástico para você. E quando eu li o livro da Adriana Santana, ela fala disso, de ficar sem reclamar. E eu não me recordava disso. Quando eu cheguei no livro dele, ele falou: que tal fazer um desafio de ficar sem reclamar? E ele sugeria o desafio só para o primeiro dia. Ele falava: vamos ficar aí sem reclamar por um dia. E aí, de repente, eu decidi a fazer um desafio com vocês lá no Instagram. Vocês toparam junto comigo. E aí, eu falava assim: eu preciso surgir alguma coisa para incentivar as meninas no outro dia. Precisa ser interessante os 7 dias. E aí, eu fui pesquisando, eu fui sugerindo outros desafios para vocês. E foi muito legal. Também foi uma coisa transformadora para mim, porque eu consegui me policiar. Com esse desafio de 7 dias, eu comecei a me observar e ver onde eu reclamo mais. Eu percebi que uma das coisas que eu mais reclamava era sobre o calor, porque eu não sou uma pessoa que gosta de calor, e hoje em dia eu me policio. Às vezes eu até penso, mas eu evito sair da boca pra fora, sabe? A ficar também compartilhando reclamação das pessoas. Então foi muito legal, e uma das coisas que eu hoje em dia eu assim me policio ao máximo pra não ficar reclamando é porque eu amo o canal da Marinalva Clare Ligari, e a primeira vez que eu senti o peso da reclamação na minha vida foi um dia ela explicando no vídeo dela que reclamar significa você clamar a Deus para que você continue vivendo a situação que você está. Então aquilo teve um peso bem grande para mim, aí eu percebi, eu falei, não, eu não quero reclamar, e de repente aquilo que está acontecendo na minha vida eu continuar vivendo, eu não quero isso pra mim. E aí eu passei por situações nesse ano, assim, que eu achei que, nossa senhora, sabe quando você acha que não vai sair daquilo? E graças a Deus o não reclamar foi o que me fez também esquecer da situação, porque parece que quando você fica reclamando, você permanece mesmo naquela situação, sabe? A situação não sai. E quando você decide silenciar, eu acredito que essa foi a minha palavra de 2019, sabe? Deus falou muito forte no meu coração sobre silenciar, e em certos momentos eu tive vontade de gritar, mas aí eu sentia no meu coração que a palavra era silenciar. E aí eu decidi silenciar e as coisas tomaram um rumo muito diferente e Deus foi trabalhando em tudo. Então, assim, a palavra do meu 2019 foi silenciar, e foi muito bom pra mim. E esse livro é assim uma leitura fantástica.
E engraçado, né? Você vai conhecendo um pouquinho do autor. Ele hoje é um profeta e essa editora Jovem Profeta é dele. Ele tem outros livros e ele fala muito sobre prosperidade, muito sobre fé, né? Ele é cristão, então ele fala que Deus quer que tenhamos prosperidade, prosperidade em abundância. Então o tempo todo ele fala sobre isso e sobre você sair daquela cabeça de que, sabe, de você saber interpretar, de você sair daquela cabeça de que só os pobres ganharão reinos dos céus, e não é isso. Ele fala que Deus quer que você tenha prosperidade, prosperidade em abundância. Então, como cristão, é o seu dever buscar essa prosperidade. E entre outras coisas, a leitura é linda. Se você encontrar no sebo aí perto da sua casa, compre, porque vale super a pena. Foi o livro mais grossinho que eu li. Esse daqui ele teve 251 páginas e eu amei a leitura e indico muito para vocês, tá? E aí, esse foi a Identidade do Sucesso, e nesse livro eu fiquei ali em outubro e novembro, eu dei uma enroladinha nele. E aí, em dezembro, eu comecei a ler O Geração de Valor, do Flávio Augusto, e eu me tornei curiosa e quis muito fazer essa leitura por causa da indicação do Rick Chester, que eu li o livro, né, em setembro, e aí o Rick Chester indicou esse livro, mas em outubro eu não tinha colocado meta para poder fazer a compra do livro, e eu gosto muito de comprar o livro, e eu gosto do livro mesmo, assim, na mão. Eu não gosto de ler em tablet ou celular, porque é uma coisa que me dispersa muito. Se eu estiver lendo, chegar uma mensagem no Instagram, eu vou parar a leitura, vou lá ver, e aí você começa num bate-papo. Então eu prefiro a leitura do livro mesmo, me concentro melhor. Eu gosto muito de grifar, assim, o livro, sabe? Eu gosto de escrever, de rabiscar, eu vou grifando, assim, o livro. Então, por isso eu gosto de ter o livro ser meu, sabe? E aí, quando eu quero reler também, tá aqui comigo. E aí, então, eu queria ter lido ele em outubro. Mas como eu não tinha colocado meta de valor para comprar o livro e eu não queria gastar além do meu orçamento, então por isso que eu fiz o desafio, porque esse livro era um livro que eu já tinha em casa, li ele, e quando foi em novembro, eu comprei esse livro e eu li ele em dezembro. Então, se você tá aí comigo e você já fez a conta aí, no ano de 2019, a minha proposta foi de ler 12 livros e eu li 10 livros nesse ano de 2019. Mas daí, eu também tive uma outra leitura que eu vou mostrar para vocês, que é a leitura mais especial que eu fiz. Então, a leitura que eu também fiz ao longo de todo o ano foi da Bíblia Sagrada. Em 2019 foi uma das minhas metas também, ler um pouquinho mais da Bíblia, conhecer um pouco da Palavra de Deus, e para que isso acontecesse, eu nunca fui uma pessoa de ter o hábito de ler a Bíblia todos os dias, mas para que isso acontecesse, eu comprei aqui um diário de orações para fazer um devocional. E esse daqui, ó, então para você que sempre me pergunta lá no Instagram, esse daqui é o Pão Diário, o Diário de Orações, é um devocional mesmo para te auxiliar aí a ler a Bíblia. Então eu vou começar aqui, vou mostrar para vocês, ó, aqui tem uma parte explicativa, a autora aqui fala como usar o seu diário de orações, tá? Aí ela fala aqui para você selecionar um momento em um local, se possível você selecionar diariamente um momento para você poder fazer a sua leitura bíblica, meditar sobre a palavra. Aí ela fala para você ler a passagem da Bíblia, que ela dá o versículo-chave como sugestão. Aí esse diário de orações é a sugestão para leia a Bíblia em um ano, tá? E aí você lê um texto da Bíblia todo dia. Então aqui, ó, tem todas as citações para você ler a Bíblia em um ano, tá? Que ela vai citar em janeiro, em fevereiro, em março, tá? Aqui tem uma mensagem, buscar ao Senhor dia a dia, e eu até grifei porque fala assim, ó: buscar o Senhor no dia a dia devia ser o nosso maior desejo. Então, para além da gente cuidar da nossa parte intelectual, cuidar também um pouquinho aí da nossa parte espiritual. Então, aqui começa, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a primeira leitura do dia 1 de janeiro. Então, ela dá aqui, ó, o livro é assim, ó, ela dá aqui falando a leitura, que é o Salmo 23. Aí aqui ao lado, você tem um espaço para
para preencher. E eu gosto muito de escrever. Então, por isso que eu gostei de usar aqui esse diário de leitura. E eu comprei ele na livraria Saraiva, tá? Mas eu acredito que vocês devem encontrar em várias livrarias. Lembrando também que esse diário de orações aqui, ó, o meu, ele é assim, tá? Desse jeitinho, mas ele tem várias versões. Uma amiga minha comprou um que tá pão diário, diário de orações da esposa. Mas ela falou que nem é nada relacionado, mas ele tem várias outras versões. Então, eu acredito que muda de edição para edição. Muda também aqui a leitura do texto bíblico que ela sugere também. E aí aqui ela fala verdades bíblicas, aplicação pessoal, pedido de orações, resposta de orações. No final ela sempre dá uma mensagem, ó, quando você pensar que tudo é bom, dê graças a Deus. Gente, que mensagem linda aí pra gente começar o nosso ano, né? Como eu não dei aí uma mensagem de ano novo, né, de 2020. Então, quando você pensar em tudo que é bom, dê graças a Deus. Então, todo ser que respire, todo ser que caminhe, louve ao Senhor, dê graças a Deus, porque Deus é bom o tempo todo. E esse ano de 2020, eu já comentei lá no Instagram que eu não tenho dúvidas que será o melhor ano da minha vida, e é isso que eu desejo para vocês também. Que seja um ano de muita proteção, de muita prosperidade, porque a gente tendo saúde, proteção, o resto a gente corre atrás, né? Então é isso. Aí aqui ela fala um pouquinho, ó, gratidão, né? Então, o primeiro ano, ela tá falando sobre gratidão, o primeiro dia do ano. Depois ela fala, ó, no segundo, o presente perfeito. Então, sempre tem um tema. Aí ela começa aqui, ó. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E aí, sobre o Salmo 23, quando você não tem muito o hábito de ler a Bíblia, eu sou católica, então eu não tenho o hábito de ler a Bíblia todos os dias, não estou dizendo que católico não lê a Bíblia todos os dias, eu estou dizendo que eu não tenho o hábito, por isso que eu comprei o diário de orações para me auxiliar nisso. E aí você tem um pouquinho, pelo menos eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de entendimento. E então sempre que eu começo a ler a Bíblia, eu peço para que o Espírito Santo me fale aos ouvidos, para que eu tenha mais entendimento. E aí o legal é que eu leio o primeiro salmo que ela sugere aqui, eu vou lá e leio o Salmo 23. E daí depois eu venho aqui e leio, porque geralmente ela faz uma reflexão sobre o salmo. E aí eu tento estudar em cima disso, ver se eu entendi, às vezes eu busco até alguma coisa na internet, e aí depois eu vou fazendo aqui a minha aplicação e escrevendo. E aí, no ano de 2020, eu vou usar esse mesmo diário de orações. Por enquanto, eu não vou comprar outro, porque mesmo nas páginas, assim, que eu escrevi, deixa eu achar uma aqui, nas páginas que eu escrevi, o que eu faço? Eu comprei esse livro, não foi logo em janeiro, ó, porque o mês de janeiro tá inteiro em branco. Se eu não me engano, eu comprei, eu comprei esse livro em fevereiro. Então, aqui, ó, eu escrevo aqui, ó. Aí eu gosto de escrever aqui. Então, quando a gente começa... eu gosto de escrever um pouquinho mais. Quando a gente começa a escrever, eu acho que a gente grava melhor. Foram técnicas que eu fui aprendendo na faculdade. Então, se você aí somou, então costureirinha... Aí, deixa eu só comentar. Eu comprei depois essa Bíblia aqui, que eles chamam como Bíblia Pocket, porque eu tenho em casa a Bíblia maior. E aí eu sempre deixo ela aberta ali na sala, que é na entrada da minha casa. E aí todo dia eu ficava pegando e eu trazia pro ateliê, porque eu faço isso de manhãzinho, o meu horário de estudo. Geralmente quando eu acordo bem de manhãzinha, tá todo mundo dormindo, eu consigo estar em silêncio. E muitas vezes eu esquecia de levar de volta pra sala. E eu não gostava de chegar e ver lá sem a Bíblia aberta. Então eu comprei essa daqui, que é uma Bíblia Pocket, que é pequenininha, menorzinha, e eu consigo carregar, levar para qualquer lugar. E aí ela fala também que aqui, ó, nova tradução na linguagem de hoje, é da editora Paulinas. E aí eu achei legal também, sabe por quê? Ela tem esse plastiquinho aqui, ó. Então eu quero ainda fazer no computador uma capinha personalizada e colocar aqui dentro, entendeu? Porque daí você pode fazer a sua capa. E ela é uma Bíblia, uma leitura bem fácil mesmo, eu achei, eu gostei bastante. Então, costureirinhas, é isso. Terminando o vídeo por aqui, se você queria saber se eu cumpri a minha meta, então eu li no total 11 livros no ano de 2019 e eu fico muito feliz. Pra mim, eu sei que eu coloquei a meta de 12 livros, se contar então com o audiobook, eu praticamente li aí os 12 livros, mas independente disso, foi a questão da minha superação. Então, eu fiquei muito feliz porque na minha vida toda, eu tenho 35 anos e eu nunca li tantos livros no ano. Mas assim, é a nossa superação diária. Então,
Então fica aí pra você a dica também. Não é porque se você não cumpriu a sua meta 100%, enxerga o lado bom, procure enxergar o lado bom, o quanto isso te ajudou, o quanto te superou, e eu fiquei muito feliz de ter concluído esses 11 livros no ano de 2019. E é isso, costureirinha, já tem uma menininha aqui, ó, me chamando, então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Com certeza no ano de 2020 eu vou estar lendo novos livros e eu sempre dou a dica dessa leitura lá no Instagram. Se você não me segue, corre lá no Instagram me seguir e depois no final do ano eu venho aqui fazer com vocês essa releitura aí e contar um pouquinho do que eu li. Então, se você tiver alguma sugestão de um livro que você acha que vale muito a pena eu ler, fala ele pra mim aqui nos comentários, que com certeza eu vou ficar curiosa pra ler, e me conta o que você achou desse livro, se você me acompanha lá no Instagram e também participou desse desafio da leitura. Conta pra mim aqui um pouquinho como foi a sua experiência, que eu quero ouvir e ler como foi a sua experiência aí. E é isso então, costureirinha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijinho, tchau, tchau.